Bem-vindos a mais um vídeo. Considere ajudar o canal tornando-se membro e também sigam-me nas redes sociais. Eu tava refletindo, até conversei com minha esposa sobre Avatar e percebi algumas coisas que, digamos assim, poxa, mas será que é isso mesmo? E eis que em um grupo de Zap eu vi este meme. E vamos traduzir. A humanidade chega em busca de recursos críticos para a sobrevivência, porque, como bem sabemos, a Terra estava mais para lá do que para cá. Poderia bombardear os alienígenas azuis do espaço, mas decide iniciar esforços humanitários. Os alienígenas surtam e matam humanos em toda a oportunidade possível. É o que nós vemos no filme. Os humanos constantemente buscando paz. De fato, nós não paramos de buscar a paz. Descobrem que os alienígenas azuis adoram um superorganismo biológico que os usa como escravos. Isso também é fato, porque os humanos. Mano, que porcaria é essa? Usando um termo mais. Os humanos, ainda tentando paz, criam corpos avatar, né, que imitam os Na'vi, de bilhões de dólares para tentar fazer acordo com os alienígenas. Também acontece. Os alienígenas continuam matando humanos. E adicione-se, né, com a ajuda de dissidentes. Os humanos finalmente perdem a paciência e revidam. Conclusão: mas os humanos é que são os vilões. Bem, vamos refletir sobre isso. Bem, vamos tirar as letras. Esse que apareceu ao fundo é o Coronel Miles Quart, que é colocado como o vilão principal, o homem a ser derrotado no filme Avatar. Ele morre realmente, né? O corpo dele morre no primeiro filme, mas depois ele ressurge num Avatar. E quem viu esses filmes deve lembrar que o Coronel Miles é um homem extremamente resoluto, tá? No sentido de que se os protocolos que devem ser seguidos estiverem atrapalhando o objetivo da missão, dane-se os protocolos. Ele era desse jeito, tá? E, bem, fica a pergunta, mas por que ele é colocado como vilão do filme? Nós devemos entender o contexto todo do filme. Então, o filme Avatar tem por premissa o fato dos humanos precisarem de um minério chamado unobitânio, que só existe em Pandora, que é um satélite, tá? Localizado em algum lugar aí do universo, onde habitam um povo com a pele azulada chamado Na'vi, que vivem em harmonia com a natureza, tá? E tem uma, digamos assim, conexão diferenciada com uma entidade chamada Eywa. Pois bem, o filme tem por protagonista
um cara chamado Jake Sully, um ex-fuzileiro que ficou paraplégico e é enviado para Pandora para usar um avatar Na'vi. E ele acaba se infiltrando no meio dos Na'vi para aprender os seus costumes. E acontece um inconveniente, né? Ele acaba se apaixonando por uma nave fêmea chamada Neytiri. Acho que é Neytiri, né? Enfim, eu não sei como é que é pronunciar nave. Bem, sim, acabei de ver que Pandora orbita um planeta chamado Polifemos, né? Mas vamos lá. Os Na'vi acabam, digamos assim, ficando cético no começo, mas depois eles acabam aceitando a presença do Jake Sully ali no meio. E o Coronel Miles, né, Quaritch, que estava instruindo, né, o Jake Sully, estava dando todo o suporte. Tá? Até então não tinha feito nada contra os Na'vi. Percebeu que o Jake Sully estava mudando de lado, tá? E então resolve intervir. E eis que surge o vilão, né? Pois bem, meus amigos, o que acontece depois? No final do filme, o Jake Sully muda definitivamente de lado. E como ele faz isso? Renuncia o seu corpo. Isso é interessante, tá? Ele renuncia o seu corpo humano para se tornar um Na'vi. Detalhe, antes disso, ele tinha liderado os Na'vi contra os humanos. Então, isso mostra que existe uma premissa muito diabólica aí. Lembro que há uma certa pegada budista nesse filme. Por exemplo, quando uma das personagens do filme, que é interpretado por aquela mulher que fez a protagonista em Alien, Sigourney Weaver, né? É a doutora Grace Agustin. Ela foi ferida mortalmente em uma das rebeldias, né, dos protagonistas. E vendo que ela estava ferida de morte, ela foi levada até a árvore das almas para tentar salvá-la. E o que acontece? Ela é colocada sobre as raízes, né? E a partir daí vão tentar buscar fazer as conexões, né?
eles entendem que essas raízes, essas fibras luminosas, né, seriam como filamentos de energia. E a, te- a tentativa aí, né, seria transferir a consciência do corpo humano da doutora Augustine para o seu avatar. Mas não adiantou, tá? O corpo dela é de um... Os dois corpos são, digamos assim, absorvidos. E a Nature fala para o Jake, né? Sua alma está com Eywa agora. Olha que coisa linda. Veja que existe uma pegada budista ou hinduísta aí, né? A alma da doutora Grace agora está com Eywa. E quem é Eywa? É essa entidade que governa essa floresta. No entanto, o próprio filme dá uma explicação naturalista para a coisa. Entendem? O que eles chamam de Ewa, na verdade, é como se fosse uma espécie de internet biológica nesse lugar. O, o hinduísmo acredita em uma entidade chamada Brahman, o que é uma espécie de espírito universal, que ele só existe e desse espírito as coisas emanam. Segundo os hindus, existe um ego que eles chamam de Atman, e o fim último disso, tá, é se unir ao Brahman. Bem, meus amigos, temos aí um panteísmo grotesco em Avatar. Temos aí uma cultura claramente diabólica, né? E panteísta. E vejam só. E o Coronel Quart é um malvadão por querer acabar também com essa palhaçada. Aí não existe salvação. O que existe é uma dissolução. O que temos no Avatar é exatamente isso. Bem, qual é o clímax desse filme? É a destruição da chamada Árvore Mãe, né? E também o iminente ataque à Árvore das Almas, que não chegou a acontecer. O filme quer dar a entender que existe aí o que seria um sacrilégio ecológico, que deve clamar por uma resposta. E vejam só, meus amigos, o que nós vimos até agora é o seguinte: se não fosse a rebeldia do Jake Sully, poderia, digamos assim, haver um destino menos cruel para os navios, mas não, né? Vamos lá. Segundo a mitologia de Avatar, tá, todos os seres de Pandora são conectados por Eywa, que
na verdade, essa rede internet gigante aí. E eles se conectam entre si, né? E depois, como eles são conectados, todo mundo aí resolve se voltar contra os humanos, que são os malvadões. Tá? Vejam que interessante. É como se o filme quisesse replicar, por assim dizer, a expulsão dos humanos do paraíso, né? Porque atentou contra uma árvore sagrada. Inclusive, tem até um texto em um site metodista, infelizmente, que dá essa interpretação. A destruição, digamos assim, da árvore das almas seria como tentar destruir a Arca da Aliança. Mas vejam que há contradições aí, né? Porque vejam só, se esses seres aí, esses entes vivos, viventes, são dotados de uma sabedoria, de uma conexão, de uma coisa assim, por que eles mesmos não constroem coisas tecnológicas, não têm um poderio tecnológico que seja superior dos humanos? Aliás, eles dependem de um dissidente que acabou adotando um avatar para ajudar a combater os humanos. Precisaram de alguém com conhecimento dos humanos. Algo que não é bem explicado. Entenderam a coisa? Mas vamos lá. Os Na'vi, eles podem, então, literalmente se conectar fisicamente por meio de filamentos nervosos encontrados nos cabelos, né? Com um sistema semelhante que há também entre os animais e plantas. E por meio disso, eles também podem realizar rituais de cura e comunhão espiritual, né? E aqui estou me guiando ainda por esse site metodista aqui. Mas podemos ver isso à luz da doutrina católica e também do tomismo. Isso entra em choque não apenas com a doutrina católica, até mesmo protestantes veem isso, com a própria metafísica aristotélica e tomista, né? Porque vejam bem, Deus é o criador de todas as coisas, tá? E o filme sugere que para você se conectar com ele, você precisa literalmente se conectar com outras criaturas aqui e ali, como se a mesma deusa Ewa se identificasse com cada elemento que há nesse planeta aí, inclusive plantas, vegetais.
O que existe aí é uma confusão de Deus com a própria natureza criada. Então, eles transformam a natureza em uma divindade. Há então também um certo animismo, né? É interessante isso, meus amigos. Vemos aí que os Na'vi, eles praticam, né, uma religião animista. E não apenas isso, tá? Como eles são movidos por essa mesma rede de conexão aí. Eles servem as criaturas como se elas fossem Deus. Então podemos, assim, chegar nas devidas conclusões. Tá? O Coronel Miles Quiet, ele é vilão ou não? A resposta é evidente que não. Muito pelo contrário, ele de certa forma tentou salvar os Na'vi. Tá? Mesmo esse cara sendo o representante do imperialismo tecnocrático, né? Ou tecnológico. O homem que não tem escrúpulos e morre em combate. Então, e convenhamos, amigos, o Coronel Miles Quiet é o herói do filme, tá? Não tem o que discutir. E Jake, ele não se eleva, ele se rebaixa, ele se dissolve, ele deixa de ser homem para virar um selvagem. Entenderam? É a idolatria a uma criatura inferior. E o Coronel Miles Quiet, ele, pelo contrário, mesmo quando ele foi obrigado a deixar o seu corpo humano para virar um avatar de nave, ele continua servindo a causa do homem. E, infelizmente, o filme quer passar a ideia de que o homem tem que renunciar à sua humanidade, como o Jake Sully fez. Mas, comigo isso não cola, nem um pouco. E, infelizmente, né, esse site metodista tenta enxergar uma mensagem cristã nesse filme, mas não há. O que há é algo anticristão, completamente anticristão, e servindo-se, pior ainda, de uma ideologia panteísta. Então, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fique com Deus e até um próximo vídeo.